Queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, muito bom dia a todos. Com imensa alegria, nós estamos aqui recebendo vocês e os nossos irmãos Renner de Goiânia, Goiás, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, que vai fazer a palestra para nós hoje, a nossa irmã Lúcia Paula, que daqui da nossa casa se mudou para o Canadá e está hoje no centro em Montreal, Justiça, Amor e Caridade, o JAC. Hoje o tema da palestra do nosso irmão Renner é como superar os sentimentos. Então, para abrir, nós trouxemos aqui uma pequena leitura do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, Emmanuel. É o capítulo 80, Como Sofres. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida ao ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, com essa mensagem preliminar, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, começando ouvindo a prece inicial, a nossa irmã Paula. Um bom dia, bom aproveitamento a todos. Oi, Paula, bom dia. Não está chegando. Nossa irmã Paula está se ajeitando ali. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para ouvir o nosso irmão Renner com esse tema, como superar os sofrimentos, bem atual para todos nós, né? Do momento que nós estamos vivendo. Bom dia, Paula. Tudo bom? Agora, tudo bom. Agora chegou. Seja muito bem-vinda aqui no Espaço Virtual, no Facebook e no nosso canal do YouTube do Grupo Espírita Seara de Deus. Vamos lá. A minha casa, né? Eu não posso deixar de dar um alô, de mandar um abraço e dizer do tantinho assim da minha emoção de estar aqui com vocês, né? Então, um abraço, Seara, um abraço, Mário, Tarsila, Júnior, e um muito bom dia a todos os internautas que acompanham essa live agora, essa bendita forma, né, tecnológica
que nos reuniu novamente nos trabalhos e nas tarefas. Muito obrigada, viu, Isso. Marlúcia e Juju, vocês pelo convite. Vamos à nossa prece, então. Vamos unir os nossos pensamentos, pensando primeiramente, nos ligando, nos conectando ao nosso Mestre, Mestre amado Jesus, aquele que nos deixou a boa nova como diretriz segura para a nossa caminhada de aprendizado e de evolução e de despertamento espiritual. Vamos também nos conectarmos aos trabalhadores do Ceará que trabalham incansavelmente, que nos sustentam, que nos apoiam e que tanta paciência têm com os nossos tropeços ainda, né, que fazem parte do caminho. E também vamos pedir a sustentação, a inspiração, a intuição dos nossos anjos de guarda, aqueles que nos acompanham, que nos velam, que nos intuem, enfim. E assim sendo, vamos iniciar essa palestra, vibrando também, sustentando, para que o nosso irmão Renner possa levar e contemplar os corações que aqui se encontram conectados nesse momento conosco. Que a paz de Jesus nos envolva, nos ilumine hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Paula. Beijo grande, fiquem com Deus. Obrigada. Agora nós vamos receber o nosso irmão Renner, lá de Goiânia. Bom dia, Renner. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Então, você está com a palavra, tá? Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, por todos os canais aí que o Ceará está disponibilizando para essas reuniões virtuais, né? Logo após a pandemia, né? Todos nós ligados aos movimentos religiosos, ao movimento espírita, no nosso caso, ficamos um pouco incomodados como seria a nossa forma de nos comunicarmos e de divulgar o Evangelho. E logo, logo já começaram a sair vários, né? As pessoas já logo se coçaram, como a gente costuma dizer, e a gente está tendo aí esse trabalho bem bacana, todo mundo fazendo as lives, as casas continuam com seus trabalhos de reunião pública, né? E isso é bem legal. Hoje a gente está aqui em Goiás, conectados com Recife, lá em Pernambuco, subindo, né, no mapa do Brasil, e mais um pouquinho, né, alguns 1.000 quilômetros, a Paula no Canadá. Então, essa é uma coisa muito bacana da conectividade, né? Minha mãe esses dias reclamava que ela mora aqui no interior próximo, até estava lá ontem à noite, e por conta da palestra eu achei melhor voltar. É próximo, a distância de Recife a Gravatá, para poder ter mais, ficar mais à vontade. A internet lá não estava muito boa, e esses dias ela me reclamava que sentindo falta da igreja, né? Ela é da igreja católica, eu também sou de origem católica, mesmo não praticante. E que o centro espírita, a igreja estava fechada e o padre começou a liberar, mas com pouca gente, dando prioridade para os mais novos. E eu pensando nisso, né, que Jesus sempre nos pediu isso, né, que nós somos o Evangelho, a nossa casa é o Evangelho, as nossas relações familiares são o Evangelho. Então, nesse momento onde muitas pessoas ainda estão em quarentena, algumas cidades começam a se mover, né, para voltarem ao trabalho, e então a gente notou assim as pessoas sentindo falta de muitas coisas externas. E Jesus nos disse que o reino de Deus não vem com aparências externas, né? Então a nossa casa pode se transformar na igreja que a gente gosta, no centro espírita que a gente gosta. Basta que a gente faça um evangelho, basta que a gente queira isso, né? E Emmanuel fala isso lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que a gente não pode ter diferença de comportamento entre o templo e a oficina.
Então vamos lá. Estou muito agradecido por estar aqui mais uma vez, né? Eu estive no Ceará em janeiro, pessoalmente, numa reunião de terça-feira, porque foi meio em cima da hora, o Rafael me levou e fui muito bem recebido. Já conheço o pessoal todo aí já há algum tempo, a Ju, o Mário, os Mários, e já são pessoas que eu considero meus irmãos, né? Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui novamente. Então vamos lá, deixa de conversa, vamos ao nosso tema. Como a gente estava meio em cima da hora, quando o Mário me ligou ontem, eu falei, olha, vamos escolher um tema então que eu já venho falando, para ficar mais fácil, porque não daria tempo de fazer qualquer tipo de preparação, e eu gosto sempre de me inteirar bem dos temas. Então eu propus aí 2, 3 temas para a Ju, não, vamos ficar com esse. E eu geralmente faço meus temas baseado no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai assessorando com obras de Humberto de Campos, de Emmanuel, André Luiz, né? Então, assim, quando eu me propus a falar de espiritismo, que é uma coisa até meio louca, porque eu não me imaginava fazendo isso há pouco tempo, e então, assim, eu sou apaixonado pela codificação, o Evangelho é um livro que faz parte da minha vida, né? As leituras, né? Não que eu já consiga praticá-lo, porque senão eu não estaria aqui falando com vocês. Ou então estaria materializado como Asclépios lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele vai responder algumas perguntas para os espíritos em missão lá junto com o André Luiz. Mas é assim mesmo, a gente tem que começar a tentar dar um passo à frente que o resto dos espíritos nos ajudam. Então esse tema ele é baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. Aí a gente sempre procura um nome, às vezes vai mudando esse nome, né? Até tinha falado com a Ju, que eu fiz essa palestra aí também em João Pessoa, né? Então, acho que um nome bem bacana para a gente, que fica bem sugestivo, sem querer oferecer nenhum tipo de milagre para quem nos está assistindo, porque existem pessoas passando por sofrimentos grandes e existem pessoas que passam por sofrimentos menores, né? E todos nós sempre estamos nos encontrando com o sofrimento, conhecemos pessoas próximas que estão passando por sofrimentos e também queremos evitá-los. É uma maneira também da gente estudar e tentar compreender. Então, esse tema, como superar os sofrimentos com uma interrogação, a gente vai baseá-lo no Evangelho, nas obras de Chico, para ver o que é que esses espíritos, né, mais evoluídos do que nós nos dizem, né, sobre como conviver com os sofrimentos. Porque, na verdade, superá-los é conviver com os sofrimentos. Então vamos lá. No início desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec já faz uma relação com o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, o Sermão, as Bem-aventuranças, que está lá no capítulo 5, coincidentemente, está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus também. Então ele coloca aqui algumas tirinhas que vale a pena a gente ler. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, justiça divina, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, justiça divina, porque deles é o reino dos céus, né? Então, aí vem, está em Mateus. Lucas também nos fala do sermão do monte, mas é um pouco menor, né? Está lá no capítulo 6 de Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, pobres de espírito. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Essa fome pode ser uma fome de justiça, fome de ser uma pessoa melhor. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, né, ricos de orgulho, ricos de injustiça, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Jesus falava por parábola, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em estudar o Evangelho. A gente precisa de tempo, a gente precisa discutir com outras pessoas com mais experiência, porque a gente não pode sair interpretando o Evangelho de qualquer maneira, porque o Evangelho é muito rico e a gente está muito longe ainda de um entendimento próximo daquilo que Jesus queria nos dizer. Então,
Como esse capítulo 5 é um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, ele só é menor do que o último, né, que é o capítulo das preces, não teria como a gente falar aqui em pouco mais de 40 minutos sobre todo esse capítulo, porque acho que nenhum seminário daria espaço para isso, porque é um capítulo muito rico, né? E Kardec foi tão feliz que ele coloca os sofrimentos, e no capítulo 6 ele coloca um dos remédios, que é o Cristo Consolador, que é o Evangelho, que é Jesus nos chamando para a nossa transformação. Então, assim, eu vou tentar me atentar aqui aos 3 primeiros tópicos, que é a justiça das aflições, as causas atuais e as causas anteriores, né? Que está bem relacionado até com o que a gente está vivendo, né? Como a gente não vai ter como falar de todos, vamos pegar esses 3 que eu acho assim, até os 3 principais itens, né? Então, para poder falar de sofrimento, né, como eu disse, Kardec divide os sofrimentos. Como que ele divide os sofrimentos? Ele divide em causas atuais, que são as causas que a gente, aquilo que a gente causa na própria existência, nessa encarnação. Eu vou ali e por uma determinada fraqueza minha, eu brigo com a pessoa, essa pessoa me agride, essa pessoa me prejudica em alguma coisa, talvez uma pessoa até que eu não conhecia, e claro que tudo está muito interligado, assim, a gente esmiuçar, no fundo, essa lei de causa e reação, a gente ainda não teria material suficiente para isso, ou entendimento, né, suficiente para isso. Mas as causas atuais são essas que a gente como eu estava dizendo, você vai ali, brigou com uma pessoa, essa pessoa te prejudica, você estava quieto, você tinha a opção de não encontrar com aquilo. Isso é uma causa atual. Você que sabe que o açúcar faz mal e come e adquire um diabetes. Então, assim, você não nasceu com essa. Talvez você até poderia ter a possibilidade de adquirir, mas dentro do seu livre-arbítrio você escolheu ser irresponsável com a comida. A bebida é o mesmo fato, porque tem pessoas que bebem e não causam doença, mas tem pessoas que não têm uma boa aceitação e a pessoa bebe, adquire uma cirrose. A pessoa fuma, adquire um efizema. Então, são causas que estão nessa vida. Kardec chama de causas atuais. E as causas anteriores, né? O que são as causas anteriores? São aquelas causas que a gente procura e a gente não acha o porquê delas, né? São crianças que nascem em situações com leucemia, né? Eu mesmo tenho uma vizinha que ela perdeu uma filha aqui no condomínio com 3 anos de idade. Isso já tem uns 2 anos, com leucemia, um câncer, né? Então, assim, essa criança não teve espaço para cometer nenhum crime, um pecado para Deus castigá-la e ela ter uma leucemia. Uma criança que nasce com microcefalia, feito essas crianças que estão nasceram lá em Campina Grande, muito bem auxiliadas lá pela Fraternidade Sem Fronteira, através do trabalho da doutora Adriana Mello e do Romero, nosso companheiro, lá no IPESC. Então, são causas que estão no passado, ligadas a algum tipo de comportamento. Não tem como a gente não entender isso e não acreditar nisso. O interessante do Espiritismo, né, eu que cheguei no Espiritismo já bem depois, né, não nasci numa família espírita, e eu nunca fui praticante de nenhuma religião, eu sou da área de exatas, então eu sempre acreditei em Deus, mas eu não conseguia me render a essas explicações básicas, porque o que o mundo diz pra gente fora da casa espírita? Castigo ou presente de Deus. Ah, você nasceu numa família pobre, 10 irmãos ali, vivendo com um salário mínimo, isso é castigo de Deus. A pessoa nasce numa família rica, poucos irmãos, às vezes até com uma condição de beleza, né? Com olhos bonitos, cabelos ricos, corpos atléticos, com muito dinheiro. Assim, mas o que é isso? Não, presente de Deus. Assim, mas como? Que Deus é esse? Que Deus é esse que dá presentes para um e castiga outros, né? Até perguntei esses dias para minha dentista, que ela estava me enchendo o saco por conta de reencarnação. Ah, vocês espíritas, não sei o quê, que esse negócio de reencarnação, não acredito nisso não. Aí eu falei, não, vou te dar um deverzinho de casa, você pensa daqui pro resto da sua vida, ou antes, eu te dou um prazo aí de uns 40 anos. Você me diga, brincando, né? Porque eu não sou daqueles que fica tentando converter ninguém, não. Num tom de brincadeira, num de amizade, de liberdade. Diz para ela, você me fala
Primeiro eu perguntei, né? Lá na questão 13, Kardec vai nos falar dos atributos de Deus, né? Inteligência suprema, infinito das perfeições, Deus não tem espaço para erro, né? Deus é maravilhoso, Deus é amor, é bondade, é tudo. Então, falando, você concorda comigo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus é tudo de perfeito, que Deus não quer o mal para ninguém? Concordo. Então, por que crianças nascem com saúde, né? Graças a Deus, igual estão meus filhos, e outras crianças nascem sem saúde e desencarnam logo cedo? Porque algumas pessoas nascem pobres e outras pessoas nascem ricas. E isso está aqui no Evangelho, eu não estou tirando nada da minha cabeça. Aí não precisa responder. Eu disse para ela, você pode me responder isso mais adiante, eu quero que você pense. Então, quando a gente tem essa chave, né, que o Espiritismo ele é diferente quando ele nos dá esse presente da reencarnação e da lei de ação e reação, tudo fica mais claro. Para mim foi como acendesse assim, ó, várias luzes na minha cabeça e eu, nossa, agora eu não tenho mais para onde eu correr. Agora eu não tenho mais justificativa para nada. Porque entender como superar os sofrimentos, a gente pode fazer uma pergunta. Se a gente sair perguntando para as pessoas que estão nos assistindo ou na casa espírita, por que você sofre? Para aquela pessoa que às vezes não tem o entendimento da reencarnação, da lei de ação e reação, e até para aqueles que estudam mesmo e às vezes não entende direito, né? E é normal isso, pela faixa de entendimento que a pessoa está. E você pergunta para a pessoa, por que você sofre? Ah, eu sofro porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, minha vida é melhor. E é tudo que você não poderia ter. Eu sofro porque eu tenho uma doença grave e se eu tivesse saúde, eu era uma pessoa feliz. Eu sofro porque eu sou casado com a esposa, que a gente briga o dia inteiro. Você não conhece minha esposa, você não conhece meu marido, você não conhece meus filhos, você não conhece o patrão que eu tenho, você não sabe o emprego que eu tenho, você não sabe quanto eu ganho, você não sabe onde eu moro. E a gente vai vendo que as pessoas reclamam e não entendem que estamos aonde nos colocamos. Nós estamos hoje aonde nos colocamos ontem. E estaremos amanhã aonde quisermos. Aonde você quer estar amanhã? Qual a vida que você quer ter amanhã? Qual a profissão que você quer ter amanhã? Basta que você tome uma decisão hoje. Eu falo muito sobre isso com a minha esposa, de pessoas que só veem a colheita. Você passa, tá lá a máquina colhendo milho. Aquele milho não foi plantado ontem. Por mais que milho nasça muito mais rápido do que manga, do que maçã, do que uva. Mas um exemplo assim básico, as pessoas só olham aonde você já está. Ninguém viu tudo aquilo que você caminhou. Aí a pessoa fica na casa dela, mas eu não tinha dinheiro, como é que eu ia abrir uma empresa? Eu não tinha, eu não estudei, como que eu ia ter isso ou aquilo, então eu sou um injustiçado. E Emmanuel nos fala, né, que na Terra existe muita injustiça, porque faz parte de um planeta de provas e expiações. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que nenhum de nós somos injustiçados. Existe muita injustiça, mas não existe injustiçado. Pela questão do escândalo, que ainda é necessário, né, porque nós somos maus. Kardec define, né, a característica do mundo de provas e expiações é predominância do mal. Então nós ainda somos criaturas más, em menores e em maiores quantidades. Talvez eu não sou mais aquele que assassina, mas eu ainda faço maledicência, eu ainda barganho, eu ainda sou egoísta, invejoso, e enquanto outros assaltam, roubam, estupram, mas o mal faz parte desse mundo. Então é natural, né, que a gente ainda se encontre muito com o sofrimento. Então é bom que a gente entenda isso, né? Que todos esses sofrimentos que a gente reclama estão ligados aos nossos comportamentos. Então a gente pode ser o que a gente quiser. É o que eu estava falando, que eu sempre comento com a minha esposa. Fulana abriu uma loja, nossa, essa menina não tinha nada. Sim, ela não tinha nada há 10 anos atrás. Só que ela nunca parou de trabalhar. Ela não tinha nada há 20 anos atrás. Só que ela não parou de fazer o doce, o bolo, de comprar as coisas pela internet, sair vendendo. Hoje ela tem uma loja no shopping, né? Hoje ela tem 3 restaurantes, mas ela vendia cachorro-quente na porta do estádio, há 20 anos atrás. E você quer um atalho? Então não funciona. Não funciona. Você pegar seu filho que não trabalha,
seu filho que não quer estudar, seu filho que não quer nada, e você ficar dando as coisas para ele, não vai resolver nada. Porque nada que você ganha, a não ser através dos seus esforços, vai te trazer felicidade. Só existe felicidade e felicidade de mundo de segundo escalão aqui, viu? Porque são 5 escalas de mundo. Eu tô falando felicidade possível para nós. Só existe felicidade naquilo que a gente conquista. E quando a gente vai caminhando assim com Jesus, aí não é mais em receber, aí dá. Tá lá em Atos dos Apóstolos, né? Mas vamos lá, porque o tempo é curto, senão não vai dar pra gente falar do que a gente prometeu. Quando Kardec inicia o Evangelho segundo o capítulo 5, né, do Bem-aventurados os aflitos, ele já começa logo com a justiça das aflições, porque não teria como falar de causas se não falasse que os sofrimentos é justo. Todo sofrimento que eu e você esteja passando, ele é justo. Justo no sentido de que nós mesmos causamos ele. Não justo no sentido de que, eu preciso soltar fogos, eu tenho que sorrir. Às vezes, se der conta de sorrir, é melhor ainda. Mas no sentido de que, Emmanuel nos fala, né, que a gente não faz o mal para ninguém, só fazemos o mal para nós mesmos. Todo mal que a gente faz para os outros, nós estamos sendo veículos. Aquela pessoa, por uma lei, né, de ação e reação, de causa e efeito, ela teria que se encontrar, e nós somos veículos, e também colheremos o mal. Então não existe fazer o mal para os outros, senão Deus não teria condições de tomar conta da criatura. Se a gente entender, esses dias mesmo, né, aconteceu essa tragédia em Recife, com essa criança, se a gente colocar um olhar espiritual para isso, a gente, não estou dizendo que isso vai consolar a família nem nada, porque perder um filho deve ser algo assim, é uma dor muito grande, mas será que Deus não teria condições de olhar essa criança? Será que não estava no compromisso dessa criança desencarnar cedo? Está lá no livro entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, entre a terra e o céu, né, de André Luiz. É um exemplo, né, muito parecido de uma criança que também morreu por negligência de um adulto, de uma madrasta. Nesse caso, a negligência de uma patroa. Mas essa patroa não queria matar essa criança, com certeza não. E a madrasta também não. Então, a gente vai entendendo as coisas e sabemos que Deus toma conta do mundo, que Jesus nos governa com muita disciplina. Com muita disciplina. Mas pessoas tão boazinhas sofrem. Sim, mas ela é boazinha agora, você não sabe o que ela foi no passado. Você não sabe qual o compromisso que ela tem hoje. Então, como assim boazinha? Boazinha em qual vida? Ela é uma pessoa hoje trabalhadora, mas ela sempre foi trabalhadora? Então, olha como a gente tem... A reencarnação abre o leque para toda a nossa vida. Porque se a gente olhar simplesmente a fotografia, como diz nosso amigo Rossandro, se a gente não olhar o vídeo, a gente não consegue... colocar o espiritismo, usar essa ferramenta para nos ajudar. Então a gente tem que abordar a lei de ação e reação e a reencarnação para viver. Então vamos lá. Kardec então começa falando que as aflições são justas. Ele vai dizer aqui, desde que se admita Deus, desde que se admita Deus, vírgula, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Então ele dá conta, Deus tem capacidade de me olhar, de cuidar dos meus filhos, cuidar daquela criança que caiu, cuidar das crianças que estão nos sinais de trânsito mendigando, cuidar dos venezuelanos que também estão passando por um processo de expiação, provavelmente ligados a causas anteriores, né, do pessoal do Refúgio 343 aí, começando esse trabalho maravilhoso aí, em paralelo com a Fraternidade Sem Fronteira, provavelmente uma causa ligada ao passado. Por que essas pessoas estão sendo expulsas do seu país? Então hoje elas são boas, são dóceis, mas o que elas foram no passado? Só que a gente tem que olhar o passado para entender, mas o presente a gente precisa ajudar. Ajudar todos, os que estão na rua, os venezuelanos, todo mundo. Aí ele vai dizer, sem isso ele não seria Deus, sem essa justiça, sem todo esse poder. Se é soberanamente, quer dizer, soberanamente é assim, ó, não é 99%, é 100%. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho e nem por parcialidade. Puf, o Renner vai nascer e vai ser engenheiro. Puf, fulano vai nascer e nunca vai ter a possibilidade de estudar e vai ser um servente de pedreiro
e não vai conseguir ganhar dinheiro na vida dele. Puf, esse aqui vai nascer com uma deficiência física na perna. Puf, esse vai nascer cego. Deus fica brincando de mágica? Não, claro que não. Nós somos tudo aquilo que a gente construiu para nós mesmos. Nós somos aquilo que nós podemos ser de acordo com o nosso patrimônio do passado. Então, os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, a causa é justa, né? Então vamos lá. Aí Kardec vai começar com as causas atuais. Vamos ver se der pelo menos para a gente falar das causas atuais, já tá bom. Aí qualquer coisa eu encerro com as causas do passado, né? Até separei ali uma leiturazinha do Pensamento e Vida, que tem uma abordagem muito bacana sobre as causas passadas. Então vamos aqui rapidamente. Causas atuais, são essas que a gente causa nessa vida. Fala demais, come demais, bebe demais, dirige bêbado, eu não levo desaforo para casa, a última palavra é a minha, sou brigão, eu bato, eu não cumpro horário no meu trabalho, eu sou uma pessoa que me meto na vida dos outros, eu não me calo, e por aí vai, né? Só para a gente, inclusive, entender bem isso, dessas pessoas que eu digo, né? Eu sofro porque eu não tenho carro, porque eu não tenho casa, porque eu não tenho dinheiro, porque meu patrão... Nenhuma delas você vai encontrar, assim, de todas essas pessoas que eu pedi para vocês entrevistarem, qual delas vai dizer assim para você, por que você sofre? Aí ela vai te responder, eu sofro porque eu sou muito chato, eu sofro porque ninguém me aguenta, eu sofro porque eu não sei como que a minha esposa me aguenta, porque eu sou muito chato, eu não ajudo em nada, eu reclamo demais, eu bebo, eu sofro porque eu sou preguiçoso, eu sofro porque eu não sou bom de trabalho, por isso que eu não ganho promoção, eu sofro porque eu não espero as coisas nascerem, eu quero plantar e quero que nasça agora, eu sofro porque eu falo demais. Vocês já viram alguém falar isso? Eu sofro porque... eu sou uma pessoa que pega as coisas dos outros escondido, eu pego dinheiro e não pago, eu sofro porque eu pego as coisas emprestadas e não devolvo, é por isso que eu sofro, o sofrimento está em mim, mas ninguém fala isso. Eu sofro porque fulano, porque ciclano, a culpa é de todo mundo, menos da gente. É igual nas palestras, né? Nossa, essa palestra do Renner hoje foi tão boa, minha sogra tinha que ter assistido. Nossa, essa palestra... hoje do Renner foi tão bacana, minha esposa tinha que ter assistido. Aí eu acho tão engraçado que os espíritos, né, que num desdobramento muito maior do que o nosso, com muito mais energias do que a gente, reunindo aqui um goiano, pernambucanos em Recife, pernambucanos em Canadá, e essa palestra não era para você, ela era para outra pessoa. Olha que interessante, como os espíritos, né, são assim, falhos iguais a nós, né? Então, assim, claro que não é assim. Então vamos lá, causas atuais. Se a gente voltar na origem dos males da Terra, reconheceremos que muitas é até uma maneira, né, educada de Kardec falar, das consequências dos nossos sofrimentos estão no nosso caráter e na nossa conduta. É tudo que eu já falei aqui, não precisamos repetir. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência? Pessoa imprevidente, eu gasto mais do que eu ganho, aí chega uma pandemia dessa e eu preciso dos R$600 do Bolsonaro. Né? Quantos são se cai por sua culpa, seu orgulho, pela sua ambição, né? Quantas pessoas não estão recebendo esse incentivo aí do governo e são funcionários, pessoas que têm dinheiro, que têm propriedades de terra, que têm um monte de coisa. Já está rodando tudo isso aí na internet. O governo, inclusive, que vai atrás dessas pessoas para devolver. Então, olha como a gente ainda é ruim. Olha como a gente é mau. Nós estamos atrás de um benefício que a gente não precisa. Não precisa. E aí a gente quer ser feliz. Aqui em Goiás aconteceu uma pirâmide. Eu acho que Recife teve também, aí perto de Gravatá, perto de Campina Grande, ali na Paraíba. Eu sei que teve. Mas o foco grande foi aqui em Goiás. Se chamava Avestruz Master. A pessoa comprava um papel, uma ave que não existia. Existia um papel. Aí você ia lá e comprava esse papel por R$1.000. Ao invés de você depositar no banco, na poupança, num fundo, não. Você comprava esse papel por R$1.000. E essa mesma instituição te recomprava esse papel, te comprava de novo, em 30, 60, 90, 120. Quanto mais tempo esse papel ficava lá com eles, na verdade era o seu dinheiro, maior era o juro. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, se você pegasse o seu dinheiro de volta com 30 dias, eles te devolviam 10%. Olha só, a poupança hoje paga 0,2%. Isso tem uns 15 anos já, eu acho. Se você pegar seu dinheiro de volta com 60 dias,
tipo 5%. Quanto maior o tempo, maior o seu rendimento. E pessoas ficaram ricas aqui com isso. Quem tirou e colocou, ganhou dinheiro. Mas a maioria de nós, né, de nós como seres humanos, a gente quer sempre mais. Quer sempre mais, quer sempre mais. E aquilo quebrou. Quebrou e pessoas se mataram. Pessoas se suicidaram aqui em Goiás. Eu conheço pessoas que venderam casa, chácaras, apartamentos, carros, foram morar de aluguel para colocar o dinheiro lá. E quando acabou, ficou sem nada. Então, olha só, você chegar para sua família e falar assim, olha, nós vamos precisar mudar da casa, chama lá os meus filhos, pega o cachorro, vamos embora, porque eu perdi minha casa. Eu perdeu por quê? Não, porque eu sou muito ambicioso e eu apostei num negócio ali, que eu olhando agora tinha tudo para dar errado, mas o meu orgulho não me deixou ver. Então é mais ou menos isso. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Eu falei, né? A pessoa não tem perseverança, a pessoa é desorganizada, só chega atrasado nos compromissos, só chega atrasado no trabalho. E quem chega atrasado, às vezes, é o primeiro que quer ir embora também, né? Ele chega atrasado, mas vai embora 10 minutos antes. E a gente tem que valorizar muito os lugares que a gente trabalha. Hoje eu sou um pequeno empresário, hoje eu sou um pequeno patrão, mas já fui empregado por mais de 20 anos. E a gente não tem a visão dos dois lados sem estar nos dois lados. Eu agradeço muito a empresa que eu trabalhei e vejo as dificuldades que é ser dono de alguma coisa. E principalmente você querendo ser bom e tendo que ser bom. Então a gente precisa agradecer muito, porque muitas das coisas às vezes que passa na cabeça do empregado não está nem longe de ser a verdade. A gente não sabe o que os patrões... Nem eu estou falando dos maus, tá? Estou falando dos bons patrões, dos que são sérios, do que pagam os impostos, dos que tentam, né, levar a vida dentro da seriedade. Então, assim, a gente sonha com o que eles passam para poder segurar uma empresa, segurar um emprego da gente às vezes. Então, às vezes, a pessoa falta perseverança. Ela fica esperando dentro de casa um emprego de 100 mil reais que não vai chegar. Você sai de casa, você está desempregado, você vai na padaria, você encontra uma pessoa que muda a sua vida. Você vai fazer um Uber, dentro do Uber você conhece um empresário, ou então você conhece uma pessoa e abre um negócio com ela. Deus age... Deus age para as criaturas, através das criaturas, Deus age através de nós. Eu tenho um amigo que ele prestou vestibular, na época em que existiu o vestibular, mais de 7, 8 anos, se eu não me engano, para medicina. Só que ele não era aquele aluno que era relapso, preguiçoso. Não, ele estudava, fazia as provas, viajava, procurando só universidades públicas, e o pai dele acreditou nele. Com certeza o pai deve ter escutado muitas vezes, seu filho, se tivesse feito outro curso mais fácil, né? Que a pessoa fica querendo dar palpite na vida dos outros, já estava formado. E aí, o que aconteceu? Ele passou no vestibular, lá em Pelotas, se eu não me engano, se formou e já está trabalhando há mais de 5, 6 anos, já é um médico, já caminha com as próprias pernas. Então, olha a importância da gente perseverar. É isso que eu falei. A pessoa vai vender o bolinho, o cachorro quente, e em 10 anos ela é dona de um restaurante. Aí você chega lá, vê o restaurante e acha que aquilo foi do dia para a noite. Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Kardec está falando aqui, né, de casamentos, né? Ele não usou aqui a palavra casamento. E as uniões, hoje a gente sabe das uniões homo, hétero, né? E isso tá legal, tá tudo certinho, né? Kardec nunca foi contra isso, né? Então, assim, nós aqui somos preconceituosos e o que a gente tem que buscar defender é a seriedade, né? Então, o casal hétero e o casal homo, e se ele for um casal sério, se ele quer adotar filhos, quantas crianças estão por aí pela rua? Qual que é melhor? Um casal homossexual que tem respeito, que tem trabalho, que é espírita, que é evangélico, adotar uma criança de rua, essa criança fica lá na rua. Ou um casal hétero que briga, que trai, que bebe, que dá vexame na frente dos filhos. Então, quantas uniões, né? Não porque ela é hétero ou porque ela é homo, que resultam aqui de pessoas que não se amam, né? Tem um amigo meu passando por uma separação e aí ele está sofrendo bastante com isso, né? E aí ele é evangélico, né? Falou, olha, lá na Bíblia, né? Que eles gostam de falar essa palavra, tá até escrito lá, não separeis o que Deus uniu. Inclusive é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho. Mas a gente tem que ter muito entendimento para entender isso, que é não separeis o que Deus uniu. Se não está unido, já está separado. Então, se vocês já estão separados, se estão querendo matar um ao outro, se odeiam, vocês já estão separados. Então vocês não vão separar nada.
Quantas doenças e enfermidades, eu até falei um pouquinho sobre isso aqui, né, decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, crianças obesas, crianças com 10, 12 anos pesando 80 quilos, pessoas adultas também com diabetes, precisando diminuir o açúcar, precisando diminuir o consumo de carboidrato, pessoas que não podem beber já adultas, que precisam parar com esses consumos, né? E elas, tudo isso está aqui ligado ao que a gente está comendo, ao que a gente está fazendo, né? Então, olha só quanta gente pode evitar, quantas coisas a gente pode evitar pelos maus comportamentos da comida, da bebida. Quantos pais, essa aqui eu acho que não deve ter em Recife nem no Canadá, não, só aqui em Goiás. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Isso aqui dá uma palestra que a gente pode até no futuro falar sobre isso. As crianças de hoje em dia, elas não têm limites. Graças a Deus eu tenho uma esposa nordestina que aqui em casa a briga é feia. E eu também sou linha dura. Mas a gente tem que estar o tempo todo, quando dá noite, a gente está exausto de falar não, 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 não. E além de ter permitido um monte de coisa. Você entendeu? Ah, eu quero repetir a comida 3 vezes. Não, vai comer uma vez só, porque um quer comer demais e a outra não quer comer. Não, eu quero batata frita. Não, hoje você não vai comer batata frita. Ah, eu quero ver televisão. Não, agora você não vai ver televisão, você vai fazer tarefa. Vai tomar banho. Não, não vou tomar banho. Vai tomar banho sim. Não, eu vou dormir sem tomar banho. Não, eu não quero dormir. Ah, não, vai dormir. Ah, eu não quero acordar. Vai acordar. Então, olha a luta que é conviver com as crianças. E a gente precisa colocar esses limites. Somos responsáveis por eles, né? Então, vem aqui. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram? Kardec não está falando caso o seu filho tenha más tendências. Ele está afirmando. E qual a causa disso? Fraqueza ou indiferença. Fraqueza é quando os pais não têm força para isso e deixam os filhos fazerem o que querem. Fica no videogame, faz o que quer, dorme a hora que quer, come o que quer, estuda se quiser agora, principalmente em quarentena. Ou a indiferença. A indiferença é quando você não tá nem aí. Você fica lá no celular, na rede social, e o menino tá lá, às vezes até chamando a atenção, subindo até no teto da casa. Então essas são as causas atuais, né? Muitas delas, né, que a gente já tem que caminhar aqui para o encerramento, que estão ligadas ao nosso comportamento nessa vida. Eu não sei nem como que a gente dá conta, né? E a gente falou aqui até dos comportamentos aqui relativos à comida, à bebida. E no final do capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, desse Evangelho segundo o Espiritismo, o último item se chama Cuidado do Corpo e da Alma. Então, a obrigação, né? Aquelas pessoas que não se cuidam, que estão contraindo doenças geradas pelos excessos, você tem uma obrigação com o seu corpo, porque é a casa do seu espírito, né? A André Luiz fala muito lá dos completistas, que a maioria de nós não somos. Por quê? Porque a gente enfia os pés pelas mãos, né? Não cuidamos do nosso corpo, não cuidamos da nossa mente, não cuidamos, né, desse templo. O nosso corpo é um templo que abriga o nosso espírito, então nós devemos cuidar. Já temos que caminhar aí para a diminuição do açúcar, a diminuição da proteína, né? Ah, não precisa também de parar de comer carne e sair brigando com todo mundo que come carne. Também você não entendeu nada, mas haja em você primeiro, faça a transformação em você, para que ela sirva de exemplo para os outros. Eu vou falar aqui rapidinho, né, de uma passagem do Livro dos Espíritos, né, da questão 964, e aí a gente já caminha para o encerramento, porque senão vai ficar muito longo, né? Esse tema aqui é o que eu falei, dá para a gente falar 3 horas aqui. Na questão 964, lá da Penas e Gozos Futuros, que está no 4º livro do Livro dos Espíritos, né, que ele é dividido em 4 livros, nós temos assim, Kardec pergunta para os espíritos, há necessidade, né, com H, existe necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nós, de cada um dos nossos atos? Deus está preocupado com tudo que eu faço, com tudo que eu como, com tudo que eu falo, com os meus pensamentos? Existe necessidade para nos recompensar ou nos punir? Kardec está fazendo uma pergunta de acordo com o tempo e de acordo com o nosso tempo, né? Porque o Espiritismo estava nascendo, então ele tinha que fazer muitas das perguntas na visão de quem não era reencarnacionista, de quem não tinha lei de causa e efeito. A maioria desses atos não são insignificantes para Deus? O que eu estou comendo? O que eu estou pensando aqui agora? Os meus pensamentos ruins, a minha inveja? Deus dá conta, tem tempo, né? Deus tem tempo para ver isso? E os espíritos respondem, Deus tem suas leis. Olha que resposta. Deus tem suas leis. E é claro que existe uma governança, a gente vê lá os ministros, né? Lá no livro Nosso Lar. Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Só isso aqui já era suficiente.
E claro que não são leis humanas, né? Que os políticos fazem e eles mesmos são os primeiros a descumprir. Se as violais, a culpa é vossa. Então, lei divina não é igual lei humana, que você viola, paga um advogado, ou às vezes nem precisa, né? Porque a justiça nem chega em você. Lei divina é diferente. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença. Puf! Está castigado. Deus não profere contra ele uma sentença dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, puf, eu vou te punir. Comeu açúcar demais, puf, diabetes. É assim, mas ele não fica falando isso e não fica cuidando da gente nesse sentido. O que ele faz? Ele traçou um limite. Existe um limite para a nossa vida. As doenças, no caso daquele que foi guloso, né? Está escrito aqui. E muitas vezes a morte. Depois da doença, você ainda tem um sinal. Meu sogro mesmo desencarnou por diabetes, ele poderia, né, provavelmente ter vivido um pouco mais, mas adquiriu a doença e não conseguia ter uma dieta bacana, ele pulava muita dieta, então primeiro veio o primeiro limite, a doença, depois o quê? A morte. E muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis a punição, ela resulta da infração da lei, como aliás sucede em tudo. Então, Deus não fala assim, comeu, puf, não, existe uma lei. Então é a gente que vai infringindo essa lei e vai contraindo mais débitos, né? E é interessante essa questão do todo pecado terá que ser expiado, reparado, né? Ceitil por ceitil, centavo por centavo, né? Claro que sim. Mas a gente tem que ter um entendimento, eu sempre dou um exemplo assim. Se eu te devo 10 reais, eu posso te pagar em 10 notas de R$1, em 20 moedas de 50 centavos ou em uma nota de 10 reais. Então a justiça divina também é dessa maneira. Às vezes a gente junta uma determinada quantidade de débitos e aí, puf, nasceu com aquele filho. Puf, casou com aquela esposa. Puf, vai ter aquele emprego. Porque são as situações que transformam nossa alma. A gente não precisa ficar pagando a conta centavo por centavo. Em moeda, a gente pode pagar 10 reais, ao invés de ser 20 devedores, a gente pagou 10 reais para a justiça divina. Está aqui, talvez, em várias encarnações, né? Então eu vou caminhar agora para o encerramento, como eu disse, né? Eu não posso deixar de falar que como superar os sofrimentos está ligado aos nossos comportamentos, ao entendimento do Evangelho, assim como Jesus nos trouxe essa maravilha. A gente tem mania de pensar que o Evangelho, a história de Jesus, é uma história que aconteceu lá na Galileia, 2000 anos atrás. Não, não. O Evangelho trazido por Jesus é roteiro divino. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta o que pode servir de modelo guia, e é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos, né? Porque ela é uma resposta seca, Jesus. Porque a gente já tem, tipo assim, Jesus, você já tem até aí o Evangelho, né? Então é o Evangelho o nosso roteiro. Porque se a gente nos basearmos pelo Evangelho, quando a gente tiver com raiva de alguém, a gente vai lá e abre, amai os vossos inimigos. Eu não dou conta de conviver com aquele parente, amar ao próximo como a si mesmo. A pessoa me agrediu, não se bater na face direita, dê também a face esquerda. Então, todas essas questões, às vezes, assim, que a gente interpreta de forma lúdica, isso é código divino, de vida. Isso é lei divina. Isso não é nada lúdico para a gente ficar só aqui falando, né? A questão e tal, que quando você morrer, ninguém vai perguntar para você qual a questão 600 do Livro dos Espíritos. Não, ninguém vai perguntar para você. Porque, na verdade, nada do que você ajunta material você leva. Só leva o que você dá, o que você doa e o que você é. Então, a gente precisa viver esse evangelho dentro da nossa família, com os nossos filhos, no nosso trabalho, na casa espírita, na igreja, no trânsito. É isso que Jesus espera de nós. Esse passo adiante que ele espera de nós. Então, superar os sofrimentos conviver com os sofrimentos, tem a ver com aceitá-los, tem a ver nossa, o que isso aqui está querendo dizer para mim? Por que eu não paro de sonhar em ter um carro, eu estou sacrificando minha família para ter um carro, eu estou prejudicando as pessoas, eu estou maltratando as pessoas porque eu não tenho carro, porque eu quero ter. Está errado. Esse carro vai me trazer infelicidade, esse emprego vai me trazer infelicidade, essa viagem vai me trazer infelicidade. Então, assim, as coisas que a gente vê que não está muito legal, junto com todos que a gente convive ou vive, então, assim, não faça. Começa a se entender o que eu poderia
se aconselhe com pessoas sérias que você respeita, antes de tomar decisões que possam mudar a sua vida. Então, é dessa maneira que a gente vai começar, porque às vezes existem doenças que não vão ser superadas. Às vezes a pessoa está com um processo terminal e ela precisa talvez aceitar aquilo, e aí sim ela vai retornar várias e várias vezes para cá, né? Porque estaremos aqui várias e várias vezes, em condições muito melhores. Mas, então eu não preciso ir no médico, eu não preciso fazer fisioterapia, eu não preciso fazer homeopatia, eu não preciso tomar remédio? Claro que sim. Claro que precisa. A medicina do mundo, Jesus exaltava muito, né, a medicina do mundo. Precisamos da medicina do mundo, devemos ir no médico, devemos procurar, né, o psicólogo, a psicoterapia, o tratamento espiritual no centro, o culto do evangelho no lar. Tudo que estiver ao nosso alcance a gente tem que fazer. Tudo a gente precisa fazer. Então, a gente fazendo a nossa parte, os espíritos farão a deles, né? Tá lá no capítulo 25, né? Buscais e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, caminhando aqui para o encerramento, para falar sobre as causas que estão no passado, né? Porque muitas delas podem ser revertidas, né? A gente viu Jesus fazendo vários milagres que tinham ligações com o passado, né? A própria filha de Públio Lentulus, lá no livro Há 2000 anos, né? Flávia, que tinha uma lepra, que é uma doença provavelmente ligada ao passado, mesmo que ela adquiriu naquela vida, ela nasceu com lepra, mas adquiriu provavelmente com a causa ligada ao passado, Jesus cura ela. Então existem curas, sim, claro que existe, né? Então aqui no livro Pensamento e Vida, no capítulo 14, que é o capítulo do corpo, o que Emmanuel vai dizer? É por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados, antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, a criatura é visitada por estranhas provações. Então você está passando por algo, veio a pandemia agora, quebrou sua empresa. Você se encontra agora na falência. Ou você adquiriu o coronavírus. Ou você perdeu uma pessoa que você amava demais. Então, assim, desgraça existe à vontade, né? Então, não vamos nem ficar enumerando aqui, porque existem infinitas. Traçados antes do na pauta da dívida e do resgate. Olha o que está dizendo, tá aqui, né? Respaldando. A criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material. Nossa, minha empresa estava indo, veio o coronavírus, quebrou ela, estou na miséria. Ou por desastres fisiológicos, uma doença, por exemplo, o Covid. De comovente expressão, quando mais irradiante se lhe mostrava a saúde. Nossa, eu estava com tudo, aí o coronavírus, acabou comigo. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos. Então, o maior fator, né, está na nossa vontade, não no sentido de que eu queria sem fazer nada. Vontade no sentido de ir adiante e no nosso pensamento. Por isso que esse livro chama Pensamento e Vida. Contudo, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos. Então, se você fala, não vou conseguir aquele emprego, eu sou o mais incapacitado dali, tem 10 na entrevista, esquece, você não vai conseguir mesmo. Você não vai conseguir mesmo. Eu adquiri uma doença, eu não vou me curar. Não vai mesmo, pode comprar o caixão. Se você já está falando que não vai. Eu queria tanto fazer palestra, mas eu não dou conta, eu não consigo, eu sou muito humildezinho, né? Que é todo mundo que se disfarça através da humildade, né? É igual a questão de Chico Xavier, né? Todo mundo coloca Chico Xavier lá no céu, porque aí você fica muito longe, você não precisa ter a transformação e nem tentar seguir o que Chico nos deixou através da sua vida, não vou nem dizer através das palavras e dos livros, porque ele deixou a mensagem através da sua vida, que é a maior mensagem de Chico. Chico, e aí eu fico tão longe de Chico, eu me coloco tão longe dele, que eu não preciso tentar ser nada do que ele deixou de exemplo. Então, é imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. Tudo aquilo que você tem de dívida, você mesmo é que causou. Então, olha aqui que Emmanuel liga uma luz. A prática do bem simples e infadigável pode modificar a rota do destino. De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, que não adianta só ficar também pensando, né? Isso a gente tem até lá na lei de sociedade, eu posso ir para uma montanha e ficar lá sem fazer
o bem sem fazer o mal, mas também não estou fazendo bem, estou só em oração, não estou comendo carne, não estou bebendo. Nada. Você puxou o freio de mão da sua reencarnação, não resolve nada. É preciso fazer o bem no limite das suas forças, mesmo que de vez em quando você vai fazendo um malzinho ali, brigando com os outros, que é assim que a gente aprende. Você foi para uma montanha, se isolou, puxou o freio de mão, travou, deu pause na sua reencarnação. De vez que o pensamento claro e correto com ação edificante interfere nas funções celulares. André Luiz vai falar disso lá em alguns livros dele. Então, quer dizer, o nosso pensamento, o nosso bom ânimo, a nossa fé modifica a nossa estrutura. Tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, e mais nobre amparo espiritual, porque espíritos vão sintonizar conosco, porque se eu sintonizo no bem, se eu quero fazer o bem, se eu me coloco à disposição da espiritualidade, então, espíritos, ó, ali, ó, tem espírito trocando tapa lá, atropelando lá no plano espiritual, doido para ajudar a gente quando a gente quer fazer o bem. Por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo e apoio, segundo a lei de auxílio. Então, meus irmãos, desculpa aí se eu falei demais, né? Eu tinha até um poema de Maria Dolores aqui para encerrar, mas fica para uma próxima oportunidade, que eu tenho certeza que não vai faltar. E eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Se a Ju já quiser até compartilhar a tela aí, a gente já vai encerrando aqui. Muito obrigado aí pelo carinho de todos, muito obrigado aí pelo atrevimento de estar entrando dentro das casas de vocês aí nesse domingo de manhã. Espero ter trazido aí algumas indicações de leitura, né? Muito mais importante do que eu falei é vocês continuarem na leitura do Evangelho, no culto do lar, seguir as orientações médicas, caso alguém esteja passando por alguma dificuldade de saúde, o bom pensamento, tudo aquilo que o Centro Espírita nos indica, né? E no final é isso mesmo, superar sofrimentos na verdade, conviver com eles, né? Então, o remédio para tudo, se eu fosse resumir em uma palavra, eu resumiria na resposta dos espíritos da questão 625. Jesus. Se nós estamos com Jesus, mas no sentido de ajudá-lo, igual o Pensamento e Vida nos disse aqui, no sentido de proatividade, a nossa vida vai melhorar. Vai melhorar. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Obrigada, nós é que te agradecemos, Renner, por sua presença aqui no nosso espaço virtual, né, do Seara de Deus, e você sempre será muito bem-vindo, viu? Foi, assim, palavras maravilhosas, esclarecedoras, né? Aí eu volto só a falar uma frasezinha aqui de Chico, por Emmanuel: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Foi tudo isso que você trouxe para a gente, bem esmiuçadozinho, né, para que a gente possa entender, porque às vezes a gente pega o livro, lê, daí a um mês lê de novo, depois lê de novo, mas não entendeu, né? E nós só te agradecemos, viu? Que isso. Muito bem-vindo sempre à nossa casa. É uma honra para mim. Obrigada. Aí vamos chamar a nossa irmã Lúcia Paula para que possa fazer a prece final. Obrigada, Renner. Obrigada, Marluce. Vamos sim. Eu quero iniciar, inspirada na palestra de Renner, com uma frasezinha de Jesus, quando ele diz: onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Né? Para que a gente reflita as nossas escolhas, aonde nós estamos colocando as prioridades nas nossas vidas, né? Que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que você falou. E vamos terminar, vamos encerrar, obviamente, agradecendo novamente a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos de guarda, ao Renner, que está aqui no domingo, né, com tanta disposição, trazendo para nós esse banquete espiritual, os ensinamentos de Jesus, que eu acho que você falou com muita propriedade, Renner, quando disse que não é um roteiro, é o roteiro. Então, amigos do mundo invisível, amigos do mundo visível, que nós possamos terminar esse momento com o coração cheio de gratidão.
Meu gratidão ao Seara também por nos proporcionar esse momento. E que Jesus possa estar sempre, 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 sempre iluminando os nossos caminhos, para que a gente possa errar menos e para que a gente possa a cada dia galgar o degrau de ascensão, de evolução e sermos um pouquinho mais felizes a cada momento. E que essa felicidade, assim como também ensina o Evangelho, seja exatamente a gente exercitar e desenvolver a lei do amor, que é o respeito, a caridade, enfim, tudo o que nós pudermos fazermos de bom, de produtivo para a coletividade. Então, Jesus, encerramos nossos trabalhos de hoje e te agradecemos sempre, 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 todos os dias. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Paula. Obrigada, Renner, mais uma vez. E todos estão convidados, todos os internautas que nos seguem, nos acompanham. A nossa próxima transmissão será quinta-feira, às 20 horas. Nós vamos receber aqui no espaço virtual nosso irmão Aloísio Silva, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Ele vai nos trazer palavras também confortadoras a respeito da depressão, a respeito até um segmento de sofrimentos, conforme o nosso irmão Renner trouxe para a gente hoje. Marluce? Oi. A Luísa vai estar conosco, já está agendado dia 5 de julho, viu? Ah, que maravilha! Muito bom! As nossas lives, né, dos domingos é exatamente após a do Seara. Eu vou sair daqui e já entro aqui na live do Jaque. Então, eu quero aproveitar e deixar um convite agora, né, para quem está acompanhando esse momento, que nós vamos ter uma palestra agora com a doutora Ivênia Prada, que inclusive ela já esteve no Cinesp, né, ela é veterinária. Olha aí, gente, o acesso à reunião é pelo Zoom. Ótimo. E ela vai falar o tema Os Animais Têm Alma. Então, ela é uma grande pesquisadora também da doutrina espírita, fazendo esse link com a ciência, ligada à profissão dela, que é exatamente a medicina veterinária. Então, estejam convidados agora às 11 horas do Brasil, às 10 horas daqui. Né? Me manda o link depois, por favor. Ok, mando sim. Que eu não vou ter como ver agora, mas eu quero ver depois. Ah, tá, joia. É pelo Zoom. Mas você vai pôr no YouTube, não? Ele fica gravado, mas a gente pode ver como depois envia para você. Ah, entendi. Eu sei que estão gravando, mas é pelo Zoom, uma salinha fechada de acesso, enfim. Sei. Ainda não estamos no YouTube. Tem que colocar pra gente. Ok. Obrigadão para vocês aí, pelo espaço. Nós é que agradecemos. Um bom domingo a todos, depois dessas palavras maravilhosas, e que possam estar aí com saúde, com força, perseverança, para passarmos esse momento de distanciamento social. Em breve estaremos juntos nas casas espíritas, com a presença física. Isso aí. Tchau. Beijo. Tchau.